Sempre ouvimos falar sobre consanguinidade, mas o que realmente significa o coeficiente de endogamia de um animal e como que ele é calculado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Berrante Genética, da Alta Genetics e do programa Embrapa Gene Plus. Antes de iniciarmos esta videoaula sobre consanguinidade e coeficiente de endogamia, gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Que dessa forma, o YouTube entenderá que este conteúdo é relevante e fortalecerá o nosso canal. Só podemos considerar um indivíduo consanguíneo ou endogâmico em uma única situação, quando seus pais possuem no mínimo um ancestral em comum. Para demonstrar isso, a gente vai utilizar um exemplo real. Neste exemplo, o touro Carvadi foi acasalado com uma matriz chamada Langri, gerando um reprodutor chamado Shumak. Também o touro Carvadi foi acasalado com uma matriz chamada Macumba 2, gerando uma outra matriz chamada Cachopa. O touro Carvadi e a matriz Cachopa foram acasalados, gerando um touro chamado Oder da Santa Cecília. Dessa forma, verificamos que Oder é um animal consanguíneo ou endogâmico. Por quê? Porque tanto o pai quanto a mãe descendem de um indivíduo em comum, possuem um ancestral em comum, que é o touro Carvadi. Para se mensurar a consanguinidade ou a endogamia de um indivíduo, é utilizado um parâmetro conhecido como coeficiente de endogamia. Para facilitar a ilustração, vamos retirar os indivíduos que não contribuem para a endogamia deste touro chamado Oder. Neste caso, vamos supor que o touro Carvadi possua um genótipo A1 a 2 em um determinado locus. Se você não lembra o que é locus, a gente vai colocar um vídeo onde já explicamos isso, que está aparecendo nos cards aqui em cima. Vamos supor que o touro Carvadi passe o alelo A1 para o seu filho Shumak. A possibilidade disso ocorrer é de 50%, porque como sabemos, ele pode passar tanto o A1 ou o A2 através do seu espermatozoide. A possibilidade do Shumak passar este mesmo alelo A1 para o touro Oder também é de 50%. Da mesma forma, o touro Carvadi pode passar esse alelo A1 para a Cachopa com a possibilidade de 50% e essa matriz também tem a possibilidade de 50% de transmitir este alelo A1 para o touro Oder. Então, qual seria a probabilidade do touro Oder da Santa Cecília possuir um genótipo A1A1? Neste caso, seria de meio, que seria a primeira transmissão, vezes meio a segunda transmissão, vezes meio a terceira transmissão, vezes meio a quarta transmissão. Isso resultaria em 1/16, resultando em uma probabilidade disso ocorrer de 6,25%. Com isso, conseguimos compreender a definição do coeficiente de endogamia, que seria a probabilidade de que os dois alelos de um indivíduo em um determinado locus sejam idênticos a partir de um único alelo de um ancestral em comum. Assim como é possível isso ocorrer através do alelo A1, também pode acontecer com o alelo A2. Então, o coeficiente de endogamia também deve levar em consideração este outro alelo, que também resultaria na probabilidade desse indivíduo ser homozigoto, agora A2A2, de 6,25%. No total, então, o coeficiente de endogamia do touro Oder, por conta deste pedigree, é de 12,5%. Este modo que apresentamos seria uma maneira mais didática de apresentar e fazer a conta do coeficiente de endogamia. A maneira tradicional e mais utilizada seria com esta equação. Calma, não assuste. Ela apenas lembra que a gente precisa fazer essa conta a cada vez que aparecer um indivíduo em comum entre os pais. Como neste caso é só o Carvadi que está em comum entre o pai e a mãe do touro Oder, a gente vai fazer essa conta apenas uma vez. E como seria essa conta? Seria meio elevado ao número de indivíduos que ligam os pais consanguíneos, os pais de Oder. Então seria 1, 2, 3. Então meio elevado a 3 seria 1/8, que é igual a 12,5, mesmo resultado que a gente apresentou anteriormente.
Vale lembrar também que se o ancestral em comum já for um animal consanguíneo, nesse caso se o Carvad já fosse endogâmico ou consanguíneo, a gente deveria fazer um ajuste nessa fórmula e o coeficiente de consanguinidade, o coeficiente de endogamia do touro Oder seria maior do que 12,5%. E o que resulta um coeficiente de endogamia alto? A gente vai verificar que animais com alto coeficiente de endogamia também possuem maior grau de homozigose nos seus genes. Vamos supor que a população Nelore em um determinado locus possui 52% dos indivíduos em homozigose. Como esse indivíduo que a gente calculou, o touro Oder, possui 12,5% de coeficiente de endogamia, a chance desse indivíduo possuir esse locus em homozigose subiria para 58%. O coeficiente de endogamia que mostramos é baseado no pedigree e atualmente ele pode ser calculado através da genômica, sendo um resultado muito mais robusto do que o que apresentamos aqui. E por que se calcula o coeficiente de endogamia? Como veremos em aulas futuras, a gente pode enfrentar alguns problemas quando trabalhamos com animais endogâmicos, com populações muito endogâmicas. Apesar de ser um parâmetro individual, a média do coeficiente de endogamia pode mostrar alguns problemas que estamos enfrentando. Entre esses problemas, podemos citar o surgimento de um fenômeno chamado depressão endogâmica, podemos citar a diminuição da variabilidade genética, podemos citar o aumento da semelhança entre os indivíduos, que dificulta a captação de indivíduos diferenciados na população trabalhada, e também o aumento da frequência de doenças recessivas monogênicas. De uma forma geral, o coeficiente de endogamia aumenta de forma mais acelerada quando se trabalha com alta intensidade de seleção. Neste gráfico, verificamos o coeficiente de endogamia de vacas da raça holandesa ao longo dos anos e vemos que há um incremento desse coeficiente de endogamia, principalmente nos últimos anos. Por isso, é importantíssimo que trabalhemos com variabilidade de reprodutores e com uma boa quantidade de reprodutores também, desde a formação dos plantéis. Com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Um abraço e até a próxima!